Um tempinho desses atrás rolou a Semana Especial Clássicos Intrínseca, que foi uma semana específica em que a editora conversou com a gente, combinou com a gente de compartilharmos com os outros um pouco sobre algum livro da editora que marcou muito a nossa história e se tornou uma espécie de clássico, sabe? Um que seja o nosso favorito. E por isso eu acabei escolhendo A Menina que Roubava Livros, e esse é um livro que eu tenho uma história muito profunda com ele. Ele mudou minha história como leitora e de certa forma como pessoa também. Então vamos conversar um pouquinho sobre o poder da palavra do outro e sobre como livros salvam a nossa vida também. Hello galerinha, eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos ao De Livro em Livro. Se vocês são novos no canal, por favor aproveitem para se inscrever aqui embaixo e deixar o like de vocês. Eu tenho uma conta lá no Instagram também, onde eu compartilho bastante das minhas leituras e eu converso bastante com vocês, então vai ser muito legal se vocês puderem me seguir por lá. Se você não conhece A Menina que Roubava Livros, aqui a gente segue a Liesl. E a gente segue ela em um momento muito triste da história, que foi o nazismo. O livro ele acaba tecendo um quadro muito emocionante, muito intenso, muito reflexivo e com palavras cuidadosamente escolhidas. Isso acaba mostrando pra gente o peso de cada uma delas e como elas podem construir alguma coisa incrível pra gente ou destruir algo incrível que a gente tem. Isso acaba moldando a gente como pessoas, sabe? Como nós somos e a forma como a gente enxerga o mundo também. E o mais incrível é que o livro ele é narrado pela morte. Exatamente, ele é narrado pela morte. E é pelos comentários da morte, os comentários sagazes e afiados dela, que a gente vai conhecendo um pouco mais sobre os personagens. A Liesl acaba resgatando um livro que salva a vida dela, salva a essência dela em um momento muito difícil que ela tá passando, onde ela precisa seguir de refugiada para se esconder com uma família adotiva, já que a mãe dela é comunista e está sendo perseguida pelo governo nazista. E é muito engraçado que a morte faz com que a gente aprecie realmente a vida. Ela vai narrando a história da Liesl de uma maneira que mostra, através dessa história triste, por vezes trágica, por vezes engraçada ou surpreendente, ela mostra que apesar de tudo, vale a pena viver. Eu só queria dar uma pincelada na essência dele, mais do que uma breve sinopse, porque ele é um livro muito emocionante e eu acho que vale a pena você tirar um tempo para ler, para conhecer um pouco mais da história. Eu escolhi esse livro principalmente porque ele é um dos meus favoritos e ele tá na minha lista de releituras, então eu sei que com certeza em algum momento da minha vida eu preciso reler esse livro. E eu sei que eu vou me emocionar tanto quanto eu me emocionei da primeira vez. E além disso tudo, eu me lembro como se fosse ontem o dia que eu comprei esse livro. Deixa eu entrar no túnel do tempo rapidinho com vocês aqui. Tava eu lá, serelepe pimpona, vagando pela loja física da Saraiva, procurando alguma coisa pra ler. Foi antes de eu conhecer o Booktube, antes de ter um canal, antes de eu saber que existia essa comunidade online onde as pessoas falavam e indicavam livros. Então eu escolhia livros assim. Eu entrava na livraria, e porque era a única forma que eu sabia de comprar livro, nunca tinha comprado livro online. Então eu entrava na livraria, pegava os livros, lia as sinopses e tentava ali ter uma noção do que o livro se tratava, pra ver se valia a pena eu comprar ou não, se ia fazer o meu gosto ou não. Era literalmente um salto de fé, sabe? Sem a opinião de ninguém ali pra me ajudar. E eu não tinha muito dinheiro na época, quer dizer, eu ainda não tenho, mas eu tinha menos ainda na época, então eu não podia comprar livros muito frequentemente. Na verdade, eu comprava um por mês, quando eu conseguia. Ainda mais que os livros na livraria física, eles são mais caros do que na Amazon, né? Eis que aí eu vi a capa da Menina que Roubava Livros. Eu sempre gostei de livro branco, né, gente? Então, o livro é branco, me chamou a atenção. E eu vi a capa, eu achei linda, e eu falei assim, vou ler a sinopse pra ver do que se trata. E eu fiquei encantada pela sinopse, eu achei muito interessante. Eu acabei folheando o livro e senti aquela coisinha que a gente sente, tipo, eu acho que eu vou levar. Eu acho que ele tá chamando o meu nome. Mas dessa vez, pela primeira vez, eu nunca tinha feito isso. Pela primeira vez eu fui pedir a opinião de um atendente. Eu pensei, eu acho que eu vou pedir a opinião de alguém. Eu gostaria de saber a opinião de alguém que já tenha lido. Então eu vou perguntar pra esse atendente se ele já leu, o que ele achou. Fui eu lá, inocentemente, até um dos atendentes e falei, oi, tudo bem? Então, eu gostei muito da proposta desse livro. Você já leu? Você gostou? E foi aí que o atendente me olhou de cima a baixo, dando aquela checada. E eu não sei exatamente o que ele viu quando ele me olhou. Possivelmente uma menina loura, porque eu era loura na época, eu pintava o cabelo de louro. Muito alta, com um jeito de falar meio manso, meio infantil, que é um jeito que eu tenho até hoje de falar meio assim, sabe? Só que isso era muito maior na época. Talvez ele não tenha me visto vestindo algo que um leitor deveria vestir.
na cabeça dele. Mas seja qual for a análise que ele teve de mim, a resposta dele foi essa. Olha, eu já li esse livro sim, eu gostei muito, é um livro bem intenso, bem complexo, mas eu vou ser muito sincero com você. Pra você não gastar seu dinheiro à toa, né? Esse livro não vai combinar com você. Ele é uma leitura muito profunda, muito avançada, sabe? Muito difícil, talvez você devesse tentar uma coisa diferente. Afinal, esse tipo de livro não é pra todo mundo. Eu fiquei parada, olhando pra ele com o livro na mão e me perguntando assim, como é que ele sabe que é uma leitura difícil pra mim? Como é que ele sabe que não é uma leitura pra todo mundo e tá fazendo toda essa análise de mim? Se ele nem me conhece, se ele mal trocou uma palavra comigo, se eu só perguntei o que ele achou do livro. O que ele achou nessa pequena troca de palavras, por que ele achou que era uma leitura muito avançada e que eu não teria capacidade de ler. A gente nem falou nada. E é engraçado que uma das coisas que eu mais me orgulho em mim é saber que eu sou inteligente. E que, sim, eu não sei de tudo. Tem muita coisa que eu não sei. Mas que eu sou uma pessoa que eu me sinto capaz de aprender qualquer coisa quando eu coloco a minha mente nisso. Eu gosto de aprender, eu gosto de saber mais, eu gosto de me sentir valorizada, sabe? E nesses poucos 10 segundos, ele conseguiu arrancar de mim a sensação maravilhosa que eu tinha tido de que possivelmente eu tinha encontrado uma leitura que seria muito legal pra me acompanhar no próximo mês. O momento que eu tava ali quase flutuando de animação por ter encontrado um livro muito legal, ele simplesmente me jogou lá pra baixo. Eu fiquei, obviamente, meio traumatizada ali na hora, mas eu respondi, tá, ok, obrigada, e saí. Eu era bem mais nova na época, hoje em dia provavelmente eu teria dado uma resposta à altura. Só que eu sempre tive uma personalidade bem forte. E o livro na minha mão, ele ainda pesava, sabe? E eu sentia que eu realmente queria ler. E ainda veio aquela coisa do ranço, sabe? Daquele ranço, então, ele veio. Demorou um pouquinho, mas ele veio depois do choque. Então eu transformei essa raiva, né, em determinação. E parcialmente em indiferença. Então eu simplesmente caguei pro que ele disse, peguei o livro, fui pro caixa e comprei. E levei pra casa. Só porque eu nunca fui uma pessoa muito fácil. Quando eu tava saindo, eu passei por ele, ele me olhou, eu levantei o saquinho de compras e dei um tchauzinho pra ele e saí. E nunca mais eu vi essa pessoa na minha vida. E olha que esse livro acabou se tornando um dos meus favoritos da vida, né? E o que eu achei muito interessante é que quando eu li o livro, ele trazia muito disso do poder da palavra. O poder que os livros têm na vida de uma pessoa. Eu acho que toda essa situação fez com que eu me conectasse mais ainda com o livro, sabe? Eu comecei a pensar, antes de ler o livro, né, que talvez isso tivesse acontecido porque eu era bem mais nova na época e eu era um pouco tímida. Talvez eu não tivesse conseguido me apresentar direito e falar as coisas direito e me impor direito. E aí você começa a se culpar, sabe? Achando que a culpa é sua pelo que a outra pessoa entendeu. Mas na verdade eu não tenho nada com isso. Ele que resolveu tudo sozinho, sabe? Ele jogou em cima de mim a visão limitada dele e, sabe, azar dele. Mas o pior é que isso aconteceu comigo um tempo atrás. Alguém me dizendo que eu não tenho a capacidade de ler uma coisa. É muito triste que esse tipo de coisa aconteça, mas por favor, gente, não vamos deixar que as coisas que os outros dizem ditem a nossa vida, sabe? Ditem as nossas regras. Realmente, nós não somos 100% capacitados em tudo, sabe? A gente aprende as coisas ao longo da vida e tem coisa que simplesmente nunca vai funcionar pra você. E tá tudo bem. Isso não quer dizer que você é burro ou que você é menos do que outra pessoa. Se você não entendeu um livro, se você não entendeu uma passagem. Eu acho que burra é a pessoa que não entende e que não faz questão de entender e que não procura saber e que não quer ouvir o outro pra poder entender, sabe? Agora, se você não entendeu alguma coisa, mas você quer saber, você pergunta, você diz, olha, não entendi, me explica. Isso é inteligência. É a gente tentar de novo até a gente conseguir, a gente se superar, a gente se readaptar. Você realmente não tem como controlar a opinião do outro sobre você, mas você tem como controlar a sua opinião sobre si mesmo. E na real é isso que importa. E esse livro ele mostra altos e baixos da vida de uma pessoa à mercê de um governo ditador, opressor, sem nenhum respeito ao próximo ou qualquer adversidade, sabe? E mesmo assim, a centelha que vivia dentro de cada um, valia a pena seguir em frente e tentar fazer valer a pena. Bom, gente, só queria compartilhar um pouquinho com vocês aqui hoje da minha experiência com esse livro e um pouquinho da história desse livro também, que me tocou muito. Me contem aqui embaixo se vocês já passaram por situações frustrantes assim, ou tristes de alguma maneira, mas como vocês conseguiram superar isso, sabe? Eu espero que mesmo não conseguindo fazer algo na vida de vocês, vocês saiam desse vídeo se sentindo um pouco mais capazes, sabe? Com determinação, vocês conseguem fazer o que vocês quiserem. E eu vejo vocês bem em breve. Beijos e até a próxima.